Vamos falar agora de um assunto muito importante que parou o Brasil e tem parado a política nacional. Hoje todos os senadores e deputados da direita não estiveram do lado dele. Marcos Duval. Marcos Duval é alvo de operação da PF para colocar tornozeleira eletrônica após retorno dos Estados Unidos. O senador viajou aos States, contrariando decisão do STF que negou o requerimento para a viagem. Em 2024, Moraes já havia determinado o bloqueio das redes sociais e a retenção do passaporte dele, que, segundo o advogado dele, do Marcos Duval, Helder Maldonado, o passaporte ainda mantém-se com ele, tá? Todos os passaportes ele mostrou ali nos Estados Unidos, porque foi pedido a retenção do passaporte, ele simplesmente cagou, não mandou, ficou com os passaportes e viajou para os Estados Unidos, anunciando ali e pedindo autorização para o STF um dia antes de viajar. O STF respondeu 2, 3 dias depois, falando que ele não poderia, ele já estava nos Estados Unidos, e agora ele volta, né? Ele que ameaçou policiais federais, ameaçou ministros do STF de prendê-los, caso solicitassem a prisão dele, Marcos Duval, né? Ele que agora vai ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica, não vai poder dormir no Congresso, vai ter que dormir em casa. Só se o Congresso é a casa do povo, ele pode falar isso também, né? É a casa do povo, eu posso dormir ali no Congresso Nacional. Mas vamos ver aqui a notícia que pegou todo mundo de surpresa hoje, uma notícia maravilhosa, né? Espírito Santo, que passa agora a usar Marcos Duval. Ainda falando sobre o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que passa agora a usar tornozeleira eletrônica por ordem do Supremo Tribunal Federal. A Fernanda Ruvenar está na Secretaria de Administração Penitenciária do DF. Muito bom dia, Fernanda. Acordamos com essa Marcos notícia. Duval já chegou por aí? Bom dia. Oi, Mônica, bom dia para você, bom dia ao Vitor, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Em Ponto. Já assim, a informação que a gente tem é de que o senador ainda está aqui na Secretaria de Administração Penitenciária, para onde ele foi trazido após ser abordado pela Polícia Federal quando desembarcava no Aeroporto Internacional de Brasília. Eu lembro que o senador Marcos Duval estava em Orlando, ele viajou para Orlando e ele foi abordado pelos policiais agora no início da manhã ao desembarcar dessa viagem internacional. Ele viajou para Orlando durante esse recesso parlamentar, mesmo sendo alvo de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, na decisão de hoje, cita algumas determinações que já tinham sido impostas, né? Ele fala que nessa decisão de hoje ele determina a imposição cumulativa das cautelares restritivas de direitos diversos da prisão preventiva, que fala em bloqueio de todas as suas redes sociais, proibição de utilização de qualquer rede social, também o bloqueio da entrega imediata de passaportes, e nessa decisão de hoje ele também determina a imediata imposição de outras medidas cautelares a Marcos Duval, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica, a qual ele está sendo colocado agora, a tornozeleira que está sendo colocada agora, por isso ele foi trazido para cá, mas também o recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 7 da noite até as 6 da manhã de segunda-feira, né? E aí a gente fala, até as 6 horas da manhã de segunda a sexta-feira, integral nos fins de semana. A gente está falando dessa decisão porque em agosto do ano passado, Moraes determinou a apreensão dos passaportes de Marcos Duval, inclusive o passaporte diplomático no âmbito de um inquérito da Polícia Federal que está em andamento para apurar ofensas e ataques contra investigadores da instituição. Então a Polícia Federal cumpriu, na época, mandados de busca e apreensão também em endereços do Marcos Duval, com o objetivo de apreender também o passaporte diplomático, mas esse documento não foi retido porque ele estaria, na época, no gabinete de Marcos Duval. E aí, no dia 15 de julho, Marcos Duval encaminhou agora um pedido ao Supremo Tribunal Federal para viajar com a família para Orlando. Mas no dia seguinte, o ministro Alexandre de Moraes negou esse pedido. Mesmo assim, Marcos Duval já tinha viajado e o que a gente tem de informação é que, pelo pedido que foi feito pela defesa, a defesa diz que só soube da negativa do ministro quando Marcos Duval já estava em viagem. Portanto, a informação que a gente tem é de que hoje, ao desembarcar no aeroporto de Brasília, ele foi abordado pelos policiais federais, foi trazido aqui para a Secretaria de Administração Penitenciária em Brasília para colocar a tornozeleira eletrônica e passar, então, a ser monitorado. A informação que a gente tem é de que ele ainda está lá dentro, a gente não sabe se ele vai falar com a imprensa ao sair, mas a gente está aqui também
para acompanhar essa movimentação. A gente vê também que tem uma segurança reforçada aqui na entrada, porque a gente sabe que tem essa movimentação, essa demanda por parte da imprensa. Outros jornalistas também estão aqui para acompanhar essa decisão a partir de agora. Tá aí o Marcos do Val, né? Agora com a tornozeleira. O que eu digo, Helder, tanto nessa decisão do STF como a do Bolsonaro, eles pegaram leve. Que o Marcos do Val devia estar em cana já. Devia estar no chilindró. Porque desrespeitou diversas vezes, ameaçou ministro, ameaçou policiais federais, tentou fugir do país, indo para os Estados Unidos ali, tá? Não vai me dizer que ele não queria fazer nada ali, não, tá? E ele que, né? Essa cara já fala muito sobre o estado mental do Marcos do Val, que é outro que não tem muitos amigos, Helder. Aliás, não tem nenhum amigo, né? Ele não tem amigos, né? No Senado, eu digo assim, que vão fazer uma força ali para que ele seja recolocado ali. Teve cartinha de repúdio, teve assinatura, teve Flávio Bolsonaro falando, teve também outros poucos senadores falando, né? Mas o Marcos do Val está meio sozinho nessa, assim como a Zambelli, né? Então, são pessoas tão disfuncionais que nem o bolsonarismo consegue abraçá-los. Exatamente. Queimado dentro do bolsonarismo. E ele fez essa ameaça aqui, alguns dias atrás. Vamos relembrar. E aí, Xandão? E já aviso logo, se tiver algum policial federal com um mandatozinho de prisão porque eu fugi do país que não tem no inquérito, eu vou dar ordem de prisão por abuso de autoridade. Saibam, tá? Vocês, delegados da Polícia Federal, darei ordem de prisão. Será? E aí, Xandão? Será que ele deu ordem de prisão ou já tá que nem um pombo correio com a tornozeleirinha lá na sua canelinha inchada, Marcos do Val? Eu vou te dizer mais, de fato, viu? Eu acredito que a punição para Marcos do Val, ela deveria ser muito mais rigorosa, porque ele se orgulha de ter o visto de categoria S dos Estados Unidos, que é dado a estrangeiros informantes dos Estados Unidos. Um senador da República que se orgulha de ser um informante dos Estados Unidos. Não que o Marcos do Val tenha capacidade intelectual de ser um informante em alto nível. E até porque a gente sabe que, historicamente, a CIA recruta informantes pelo mundo como um recrutador do Saturday Night Live, como um recrutador do Zorra Total. Eles recrutam Guaidó, pessoas... desse nível, Guaidó, Sérgio Moro, Tantan Dallagnol, Marcos do Val. O nível é sempre esse aí, né? Sempre pessoas que parecem até mesmo personagens de tão caricatos que eles são. Então, só pelo fato dele ser informante, né, e ser um senador da República, já é bastante problemático. Imagina só, Beze, é que eu sempre pergunto aqui, essas pessoas, se fossem parlamentares congressistas norte-americanos, agindo como eles agem, como traidores da pátria. Meu amigo, vocês estariam presos. E não é de hoje. É desde o primeiro dia que se colocasse como um traidor da sua própria pátria. A gente mostrou aqui, Helder, é pena de morte em alguns casos. É pena de morte em alguns casos. Aqui só há uma pena de morte, né? Se tiver a declaração de guerra contra o país, pode ter uma pena de morte. Né? O Eduardo Bolsonaro falou que a gente está em guerra, e a gente está em guerra mesmo. Ele poderia ser o primeiro a inaugurar essa pena de morte à brasileira. E aí você vê, o Demori estava dando um exemplo, né, outro dia, de como essas taxações do Trump foram feitas pelo mundo e como as extremas direitas dos locais reagiram às taxações do Trump. Então, em outros lugares do mundo, por exemplo, o Trump falando, vão entrar na Groenlândia, tá? Porra, a extrema-direita lá da Dinamarca falou, não, peraí, como assim? E a nossa soberania? Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem essa extrema-direita que é altamente entreguista. Então, mais uma jabuticaba brasileira, além da gente ter o empresariado
mais atrasado intelectualmente que existe no mundo inteiro, e isso não é um elogio a nenhum empresariado, tá? A nenhum bilionário, mas a gente tem o pior empresariado, a gente tem, além disso, a pior extrema-direita também. Uma extrema-direita totalmente entreguista, que age como preposto dos Estados Unidos aqui no país. E ainda quer se vender como patriota. Só porque fica ostentando bandeirinha verde e amarela. Só porque fica ostentando camisetinha da CBF no meio da rua. Isso não significa absolutamente nada. Isso não significa patriotismo. Vocês são tudo menos patriotas. Marcos Duval é um grande exemplo. Suateiro aí. Duvido que o suateiro bateu no peito e foi lá falar pro agente da Polícia Federal que ia dar voz de prisão para ele. Ele falou que ia dar. Um puta do cagão. E ele também, Helder, o Moraes, mandou ao Columbre bloquear salário e verba de gabinete do Duval. Tá? Então ele tá em situação de barril. Né? Para ele é melhor ir para cadeia, cara. Porque pelo menos lá ele vai ter refeição, vai ter onde dormir. Né? Ele que disse que, sendo bloqueado os bens e a conta corrente dele, ele não teria como voltar dos Estados Unidos. Não sei como ele voltou. Né? E agora eu acho que ele poderia pensar nessa opção de ir para a cadeia, já que não tem nada, não tem ninguém no Senado ali que vai fazer muito esforço para ter ele de volta para lá. Eu acho, Marcos Duval, o senhor já poderia pensar nessa hipótese de ficar preso. Talvez seja melhor para o senhor, né? E talvez remédios também que o senhor toma, né, que está na cara, que eu acho que estão faltando na sua dieta diária, você pode conseguir na cadeia também, quem sabe. Né? Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Beze, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro, você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com o Clayson e só depois decida se quer continuar. E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada, só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.